you're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition. And it lies between the pit of one's fears and the summit of one's knowledge. You are now traveling through a dimension of imagination. You just crossed over into the Twilight Zone. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos conversar sobre o episódio Point of Origin, episódio da nova série de The Twilight Zone. Foi ao ar no dia 16 de maio de 2019. E eu acho que a gente pode começar aqui, porque a gente tem muito assunto, né? Esse episódio ele levanta muitos questionamentos, mas a gente sempre pode começar com a coisa que a gente gosta de fazer, que é falar curiosidades, né? Claro que algumas dessas curiosidades têm relação com o episódio em si, mas é bem que uma vez, não sei se você lembra o Paulo conversando com a gente, a temporada da série já está começando a se autorreferenciar, né? Que tinha muito aquele negócio de aparecer um bonequinho, aparecer uma cena específica, e é disso que eu vou tratar aqui. Então, o episódio, ele vai ter um momento, tá? Na questão de curiosidades, uma personagem vai ter que apertar um código numa porta, que é o código 1015. Esse código aí é o número do voo do avião daquele episódio lá, se eu não me engano, acho que é o segundo, que é o Pesadelo a 30 mil pés, né, que é o do cara lá que fica escutando podcast e acaba pirando, né, que o avião vai cair, né, que faz referência ao episódio clássico lá com o William Shatner. E também, veja só, é o número da placa do carro do policial, né, aquele policial do episódio número 3, o replay, que fica perseguindo lá mãe e filho. Interessante. Tem mais uma curiosidade pequena, né? Que é assim, também no episódio A Traveler, né? É o código também para poder entrar no bloco onde estão as celas, né? Que é onde vai estar esse personagem aí, que é um personagem muito estranho do A Traveler. Eu sei que a gente tem algumas referências a episódios antigos, né, Marcos? Sim, primeiro que é uma temática muito recorrente na série dos anos 60 é essa coisa do viajante. O cara que tem muito isso do cara que vem de outro planeta pra cá, do cara, muito dos humanos que vão pra outros planetas e lá eles são imigrantes e são tratados como animal de zoológico, como objeto de experiências, enfim. Tem muito essa questão de você ser recebido numa outra realidade, seja ela de progresso científico, cultural, um outro contexto, e você ser tratado como uma coisa. Então, a gente poderia fazer muito essa referência. Tem um episódio, eu não vou lembrar agora de qual temporada, mas é famoso, episódio da menina, que ela tá brincando e ela acaba entrando num vão dimensional. E aí os pais têm a ajuda de um amigo que é um físico para tentar resolver esse mistério de como passar pro outro lado e tentar trazer a menina de volta. É um episódio que acabou inspirando o Poltergeist, mas também a gente percebe que meio que o conceito que eles trabalham nesse episódio da viagem interdimensional lembra muito o que é citado nesse episódio da série clássica. Então, na verdade, você tem uma série de referências aí a ideias e conceitos que a gente... Você tem essa coisa do episódio do manequim que acha que é humano, não é isso? O manequim que tá vivendo no meio dos humanos e ele não lembra e não quer aceitar que, na verdade, ele é um manequim e que eles vão revezando. Cada um dos manequins da loja pode passar um tempo com os humanos, mas tem que voltar. Lembra desse episódio? Lembro. O próprio... The Eye of the Beholder também, né? Enfim, tem uma série de conceitos aí que foram utilizados ao longo, na verdade, das várias temporadas da série original, que esse episódio toma emprestado, que ele faz uma releitura que ele utiliza de uma maneira interessante. Ele é diferente de todos esses outros episódios que a gente está citando, ele tem um comentário social muito mais claro e muito mais direto, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui já já. Certo. Eu queria mencionar a direção, né, que a direção é do Matthias Handel. O roteiro é do John Griffin. E no elenco você tem ali estrelando a Ginnifer Goodwin, que ela faz um papel muito legal, assim. É uma atriz que é engraçada, assim, que eu nunca
chamam muito a minha atenção. Essa atriz, mas nesse episódio ela tá maravilhosa. Esse cara que dirigiu o episódio, ele é diretor de fotografia de episódios de várias séries. Esse é um dos poucos créditos dele na direção. Não é à toa que o episódio tem uma fotografia tão bonita, tão interessante, tão bem cuidada, porque é meio que a especialidade do diretor. E a Ginnifer Goodwin, ela é a coelhinha do Zootopia, né? A protagonista do desenho Zootopia. Talvez o pessoal vá lembrar da voz, né? Ela tem uma voz muito fofinha, assim, né? É que eu na verdade, Zootopia eu assisti dublado. Eu gosto muito da dublagem, né? A animação, principalmente. Mas eu queria mencionar que também tem, claro, tem um elenco muito legal e dá um destaque também para Sabrina Guevara, que ela faz um papel muito interessante, que ela faz inclusive o papel da empregada, né? Empregada, governanta, como eles chamam lá, né? Governanta tem uma outra designação, né? Na nossa mente aqui no Brasil, que a gente pensa que é sempre aquele chefe dos empregados, né? No caso, acho que é empregada mesmo. Mas ela tá em muitos episódios de séries, tá? Inclusive tá em The New Amsterdam, que é uma série que ainda tá rolando. Deixa eu ver, uma série de terror chamada Tell Me a Story. Castle Rock, ela é a Dr. Vargas. O Conto da Aia, ela é a Senhora Castilho. É a Sargento Essen em Gotham. Isso, ela tá em Gotham, né? Muito legal o papel dela em Gotham também, gostei bastante. E, pô, ela tem aqui uma quantidade de créditos no MDB relevante, viu, essa atriz. E o papel dela é um papel importantíssimo e fundamental nessa história, né, Marco? Sim, ela é uma excelente atriz, já tem uma carreira aí bem tarimbada na televisão. E o papel dela é muito importante, assim, muito tocante, eu acho. Pra mim, o diálogo mais pungente que tem nesse episódio sai da boca dela, inclusive. Tem o James Frank, que é o Sarek do Star Trek Discovery, o cara que é o pai do Spock. Ele está aqui nessa série também, nesse episódio especificamente. Ele faz o cara que é da Bureau de imigração, né, que tem a função de ficar fazendo torturas psicológicas e físicas com o pessoal para tentar descobrir se eles são imigrantes ilegais ou não, vindos não exatamente de outro país, né? A gente vai deixar o link do MDB para vocês verificarem direitinho, apesar que demora muito para atualizar, viu? No MDB essas séries que estão saindo, né? Essa mesma aí tá uma confusão, o MDB a gente teve que caçar os créditos do pessoal que participou. Tá bom. Então vamos lá, vamos à sinopse do episódio pra gente poder comentar? Vamos sim. Certo, o episódio vai contar a história da Ivy, que ela é uma mulher privilegiada, com habilidades ali muito refinadas, né, de planejar as festas na sua casa enorme, mas ela tem uma questão de ter uma percepção muito pequena do que acontece fora das paredes da casa dela. Na verdade, a gente começa o episódio com ela ali contratando um serviço ali de festas para poder fazer uma festa ali para os pais da escola dela, porque ela parece que é uma pessoa que ela está tentando angariar a simpatia das pessoas daquela região, né? Nesse meio tempo, a gente vê que ela está atendendo os caras, toda hora a campanha tá tocando, ela chama a empregada, que é a Ana, ela leva as crianças lá para cima, que estão atrapalhando. Ana, atende a porta, Ana. A dado momento, a gente vê que a Ivy, ela tá parada ali numa espécie de uma sala muito bonita, ali na frente de umas janelas enormes da casa dela, olhando para o céu. E ela parece que ela tá, inclusive, hipnotizada, né? E ela é interrompida pela chegada da empregada, Ana, que ela chega timidamente e fala para ela: será que, por acaso, a senhora permitiria que o meu neto pudesse colocar o endereço da sua casa para que ele pudesse ir numa escola, que é uma boa escola que é perto da sua residência? Porque a Ivy pergunta para ela assim: poxa, você tem um neto? Eu não sabia. Qual que é o nome dele? Aí ela mostra a foto, o nome dele é David, né? Olha como ele é bonito. Ah, é claro que você pode colocar no que eu puder ajudar, pode contar comigo. E aí a campainha toca mais uma vez. Quando essa campainha toca, a Ivy tem um negócio que ela tem uma câmera, né? Que ela fica vendo no celular quem é que tá na porta. E ela vê que são os homens, né? Vestidos de preto e tal, assim, policiais. E ela começa a gritar para Ana deixar que ela abra a porta, só que a Ana já foi lá, já chegou e abriu. Então a questão é que esses homens todos estão ali para prender a empregada Ana. Por quê? Porque ela é uma imigrante legal, né? Então é a polícia de imigração. E a Ivy fica ali totalmente transtornada, vendo a Ana ser removida, né, algemada, né, com muita agressividade.
E caramba, ela não faz absolutamente nada, porque não há nada a fazer, né? Ela só pergunta assim, pra onde vocês estão levando ela? E eles não respondem. Corta então para o momento onde a Ivy está contando para as amigas dela durante o chá, né? Ela exagera um pouco nessa questão da luta. Ela fala que ela fez o máximo para poder manter a empregada por lá, que o marido contratou um advogado para poder localizar. Isso inclusive parece que é verdade, né? Eles realmente tentaram arrumar um advogado e tentaram informações com a família para saber para onde que levaram a Ana, mas ninguém sabe. A conversa já é uma conversa que fica muito angustiante, porque você vê claramente que todas em volta da mesa são, se não imigrantes, descendentes de imigrantes, né? Mas elas têm uma visão dessa situação que a Ivy se envolveu, que é algo como assim, que lamentável, fazer o quê? Mas são todos ilegais mesmo, né? Inclusive uma conta ali uma anedota falando que a minha empregada quer pagar impostos. Eu falei pra ela, poxa, se você quer ser um americano comum, você na verdade tem que evitar os impostos e tal, e acaba rolando ali uma certa chacota, né? Pela inocência desses imigrantes que estão tentando entrar no país. E dali pra frente a gente também vai ter esse negócio da Ivy acabar sendo envolvida de uma maneira mais profunda nessa situação. Um negócio muito interessante, já começa com essa coisa dela ser uma patroa, né? E ela tem essa coisa de... Aquela velha história, a minha empregada é meio que... como se fosse da minha família, eu só não sei o nome dela direito, ela tá há 11 anos trabalhando comigo, eu não sabia que ela tinha neto, não sei o nome dos filhos dela. E quando depois a empregada é levada e ela tá contando pras amigas, né? Que ela tentou fazer de tudo para não ser levada e não é verdade, né? Ela é um monte de gente que também é descendente de imigrante ali, dando a entender que, mas se ela era ilegal, fazer o quê, né? A grande questão é que ela vai passar por tudo que essa empregada dela vai passar igual, né? Ela também vai saber o que é ser tirada da família, ela vai saber o que é ser pega, levada para um birô de imigração, ser tratada como uma criminosa. Ela vai encontrar a empregada dela lá, né? E a empregada vai poder dizer para ela o quanto ela achava que tratava, né, como igual a empregada dela, mas não, só que ela vai descobrir que na verdade elas são iguais de outra maneira, né, porque ambas são imigrantes, só que elas vão descobrir, né, ao longo do episódio, e é o elemento fantástico que tem aí, que você tem imigrantes interdimensionais, e que não lembram que são, né? Então, esse é um episódio que, claro, ele vai através dessa coisa do sci-fi, né, de imigrante interdimensional, palavra difícil, imigrante entre dimensões. Ele vai falar um pouco sobre o que nós vivemos agora, né? A gente vai até abordar um pouquinho sobre isso mais pra frente, né? Que é uma coisa que o Jordan Peele fala na narração dele. Ela é uma mulher que ela tá ali em meio a uma bolha de privilégios, né? Ela é uma mulher branca, ela é uma mulher de classe média alta, visivelmente. Ela contrata serviços assim, terceiriza, né, esses serviços, seja de fazer uma festa, cuidar dos filhos e tal. Ela, apesar de ser uma pessoa muito simpática, é legal essa atriz, acho a atuação dela muito boa, porque ela é muito doce, né? E ela tem uma coisa dela ir se desmontando conforme o episódio vai rolando as coisas pra ela. Quando ela é presa nesse burô, primeiro ela fala assim pro cara que é investigador, que é esse ator muito legal, que é do Star Trek Discovery. Ela fala pra ele, poxa, eu peguei e eu ofereci o meu endereço para que a empregada pudesse colocar o neto dela na escola, que a escola é Richard Matheson, né? O nome da escola é Matheson. Aí ela fala, mas será que eu não posso doar um dinheiro para a escola, para poder evitar, né, para poder sanar todo esse problema? Então, na verdade, ela já está sugerindo ali um suborno, né, para poder evitar essa situação. Só que ela mal espera que, na verdade, não é nada disso, né? A questão toda ali, até porque é legal como a série brinca, né, com isso daí, que são nas falas dele que ele coloca, só tem incompetentes aqui, né, que eles estão lá conversando, eles estão muito tensos, o marido já chegou, as filhas também estão ali. Só tem incompetentes, desculpa pelo transtorno, não era pra trazer todos vocês aqui assim, dessa maneira. E eles mais do que rápido já começam a falar, não, tudo bem, não aconteceu nada, né? Não houve nenhum dano real, só mostra pra gente a porta de saída, que a gente vai embora, por favor. Aí ele fala, não, peraí, o seu marido pode ir, as suas filhas podem ir, mas você não. Você vai ficar aqui porque você vai ser sujeita a várias análises e inquéritos aqui que você precisa ficar. Não era, na verdade, para trazer todos, né? E aí ela se vê inserida, né, num pesadelo, né? Uma coisa pela qual ela nunca poderia imaginar que ela pudesse passar,
né? Porque ela estava justamente nessa bolha de privilégios e tal, não passando por muitas coisas que cidadão comum passa, que imigrante passa, né? Coisa que a gente vê no nosso cotidiano aqui, né? Então é muito legal esse tom irônico que o episódio tem. E tem uma fala que é interessante porque ela vai ser levada, vai ser fotografada, vão pegar as digitais dela. Ela vai para uma sala com muitas pessoas, que são todas pessoas que foram presas, né? Aí ela vai ver quem é a empregada. Aí quando ela vê a empregada, a Ana, ela fala, Ana, e vai lá e abraça ela. Você tá aqui também, que bom que a gente te encontrou, né? A gente não sabia, a gente não imaginava para onde tinham levado você. Aí a Ana responde, sabia, você imaginava sim. Você pensou que tinham feito o que comigo? Tinham me levado ali para um hotel 5 estrelas? Então isso é muito foda, que a cara dela vai desmontando, né, o sorriso dela. Na televisão, a gente tá numa época em que tá em todas as manchetes o tratamento dado, né, na administração Trump aos imigrantes, né? A gente sabe que as pessoas são presas, que elas são separadas dos seus filhos, que elas são tratadas como criminosos, que elas têm um tratamento desumano. Então, na verdade, a pessoa só não vai saber isso se ela for totalmente alienada, que acho que era meio caso dessa personagem, né? E isso não, com certeza era um caso de alienação, uma coisa que arranhava esse cotidiano perfeito dela, porque a Ana fala assim, é engraçado, quando passavam as notícias do que estavam fazendo os imigrantes na TV, a senhora ia ali e desligava a televisão. Né? Por quê? Porque não era perfeito, né? Eu não quero ver essa dura realidade, né? Eu prefiro ficar aqui, né, em meio aos meus jantares, as minhas filhas fofas, o meu maridinho na minha casa linda. Então a empregada confronta ela com palavras duras, né, que não são ditas com ódio. E isso é muito interessante, que é aí que você vê uma grande atuação, né? Ela fala assim, poxa, quando as suas filhas caíam, eu ia lá curar as feridas, abraçá-las quando elas tinham febre. Eu estou há 11 anos com a senhora não sequer sabe o nome dos meus filhos, a senhora não sabia nem que eu tinha neto, entendeu? Mas ela fala isso como uma coisa assim, olha, essa é a verdade, né? Porque a senhora, na verdade, nunca se importou. Quando é uma pessoa da família, a gente sabe como é que é a vida dessa pessoa, pelo que ela passa, o que ela sente, não é? Faz parte isso também, né? Quando você se interessa pelo cotidiano de uma pessoa que você ama. Então é uma grande falácia, né? Esse negócio de ela é da família, né? Eu gosto muito disso porque vai ter ligação direta com uma das minhas recomendações no final do podcast. Mas o caso é que a Ana vai reconhecer nela, para além de ser uma figura que seria a patroa, uma igual. Porque ela fala assim para a Ivy, fala, poxa, eu sabia quem você era. Já estou há anos desconfiada. A senhora é que nem eu. A senhora é igual a mim. E é interessante a gente se pegar nessa palavra, sabe? Igual a mim. Porque aí a Ana vai pegar ela e fala assim, olha, vamos ali pro local ali que eu tenho que mostrar para a senhora. E leva lá pro banheiro, aguarda as pessoas que estão no banheiro saírem e aperta ali uma porta que tem um dispositivo onde elas vão para um outro corredor que leva a uma outra sala. Aonde ela vai passar por uma figura que a gente não comentou, né? Mas é só na hora que a Ivy vai lá fazer as compras e fica frustrada, que é um cara que tá tocando violão. Que na verdade esse cara também é uma pessoa igual a eles, né? E aí ele fala assim, vamos lá, vamos lá. Aí ela hesita, né? Aí fala, a senhora tá com medo de mim, né? Porque a senhora pensa que eu sou diferente da senhora, mas nós somos iguais. E aí vai levar a Ivy para uma sala onde tem pessoas conversando. E ele vai falar para ela assim, olha, tudo que a senhora escutar agora, a senhora vai achar que está sendo falado em inglês para a senhora, mas não é inglês, tá? A senhora vai compreender o que essas pessoas estão falando, a senhora preste atenção, é de suma importância que a senhora compreenda o que vai ser falado. E aí vai vir uma outra figura, uma outra mulher, que vai falar com a Ivy, falar, Ivy, você não lembra do seu passado, né? Porque você foi realmente removida do seu local de origem há muitos anos, né? E acabou esquecendo totalmente. Mas você precisa entender essa situação que a gente está passando agora, e é fundamental que você entenda que esse é o nosso local, onde a gente merece estar, onde a gente tem direito de estar. Essa é a nossa casa, entendeu? Se referenciando ao país, né? A região, ao planeta, a dimensão que seja.
Então, eu gostei muito da forma como essa coisa da alienação da Eve foi construída nos diálogos, de certa maneira como ela nunca enxergou verdadeiramente a empregada dela como uma igual, mas ela vai ser forçada a encarar essa igualdade de outra maneira, porque a igualdade na hora do sofrimento, né? O sofrimento vai igualá-las finalmente, ela vai perceber. É muito interessante quando depois tem uma quebra de ritmo muito curiosa, quando depois ela vai ser tratada mesmo por esse pirô de imigração interdimensional. Tem uns cortes muito bacanas, que o episódio é em cores, né? Aliás, um episódio assim, na verdade, de cores até bem claras, muito iluminado, e quando você vê o corte que faz para outra dimensão, que é em preto e branco, tudo devastado pela guerra, e a gente vai acabar fazendo uma ligação clara com essa coisa dos imigrantes hoje, né? Que estão vindo das guerras do Oriente Médio, ou de situações de guerra na América Latina, na América Central, ou fogem para os Estados Unidos, ou os imigrantes de sírios que estão vindo aí para a Europa, e como esse pessoal é tratado também, essa questão das leis de imigração cada vez mais duras, e imagens chocantes que a gente viu de pessoal na Áustria, por exemplo, né, que acho que eu não lembro agora se foi na Áustria mesmo, da questão daquela membra do partido de ultradireita que estava filmando, e ela começou a chutar o imigrante que estava vindo pela praia, lembra? Então você tem essas reações aí muito duras e muito pouco empáticas que as pessoas têm tido em relação ao imigrante. Aqui no Brasil a gente vê isso, essa coisa da rejeição ao pessoal vindo da Venezuela, né? E também os imigrantes haitianos, você vê uma dose muito forte de racismo em certos comentários e certas atitudes que você vê, medos e bestas e não justificados, que a gente também, principalmente aqui na região que a gente vive no Sudeste, né? Diga-se de passagem. Então é uma coisa muito, muito curiosa. E eu achei interessante como o episódio trata disso, e depois como ele pega todos esses conceitos e joga pra ficção científica. Tem essa coisa que também me lembrou muito Blade Runner, que tem uma série de testes que são feitos com as pessoas, perguntas, e que você tem um aparelho que vê determinadas reações que um aparelho comum não iria conseguir captar. A pessoa passa por uma série de testes que incluem, no meu entender, né? Pra mim me pareceu tortura psicológica e física para que possa ser definido se você realmente é ou não um imigrante de outra dimensão. Sim. Nossa, tem um momento quando ele coloca a máscara nela, né, que ele começa a fazer então esses interrogatórios com ela, porque ele faz perguntas específicas, né, relacionadas à questão de dimensão e tal. Ela conhecer que existe um certo local onde existe essa possibilidade das pessoas de outra dimensão virem para cá, ela fica tendo o tempo todo essas visões, né, de uma paisagem devastada, né, pela guerra, e tem esse negócio assim, meio referente ao céu, né, isso é muito falado no episódio, né, o céu azul, você está no local agora onde o céu é azul, né, onde o ar é respirável, né, então, na verdade, a Eve, ela é uma pessoa que ela foi retirada quando ela era muito pequena, ela era criança, né, porque ela vê uma criança no meio dos escombros, zanzando, e a criança era ela, né, e o lance da máscara é muito legal também, é uma visão muito curiosa, assim, que a série coloca, porque no momento que ele coloca uma máscara nela, onde ele fala que ele vai fazer um teste nela, que não vai doer nada, que é como se ela estivesse jogando videogame com as filhas dela, a máscara lembra muito aquele episódio The Eye of the Beholder, né? Aquela face que ela fica, que é uma face, isso é um spoiler, né? Uma face assim estranha, né? Então é muito curioso isso daí, né? Porque claro que o episódio ele tá querendo ali claramente mostrar como é que é o tratamento, né, não é nem só do governo americano, eu acho que isso é uma questão em geral, que a gente estava dando uma lida, eu vou deixar colado aí para vocês na publicação, uma matéria da revista Planeta, muito, muito boa, que ela é chamada Por que Eles Não Podem Passar, né, falando sobre como é que é o conservadorismo, o crescimento do fascismo, né, que isso é uma coisa que tem um viés fascista, né, as pessoas ser contra imigrantes, ser contra tipo assim, socorrer, né, porque eu lembro quando teve esse lance dos refugiados da Síria, né, que muitos países abriram as fronteiras, né, Alemanha e tal, parecia que era até uma competição, né, porque com essa impressão, todo mundo queria falar, nossa, o nosso país está recebendo tantos imigrantes, mas depois isso, aos poucos foi se fechando, foi reduzindo. Hoje em dia as notícias que a gente encontra na internet são de todos os países
uma grande parte deles, Itália, Argentina, Brasil mesmo, né, com essa questão da Venezuela, né, todos os países estão endurecendo, né, as leis de imigração. Eles não querem receber as pessoas, né? Num mundo perfeito, onde na verdade essas fronteiras elas deveriam estar borradas, né? Isso daí precisava a cada vez, né, reduzir para que tivesse um livre acesso, né, ao mundo, aos países, a várias culturas, para que isso inclusive nos traga um crescimento pessoal, um crescimento intelectual, emocional maior. Na verdade está acontecendo ao contrário. Né, as pessoas estão se fechando, né, porque isso é um reflexo do que o cidadão comum também sente em relação a isso, né? Ele não está preparado para receber uma pessoa de uma cultura estranha a ele, que seja de uma cor diferente a ele, porque você falou dos haitianos e aqui no Brasil, nossa, eles sofrem muito preconceito, sabe? Então tem a questão também do racismo, né, que está inserido nisso daí. Então saca, é uma coisa de se analisar muito, porque se você pensar que no nosso país, nos imigrantes brasileiros aqui, em relação principalmente ao café e tal, construções, a gente estava conversando muito sobre isso, sabe? Porque quando o país é um país em construção, né, que está ali, que está precisando de mão de obra barata, eles abrem as fronteiras para os imigrantes, né? O Japão até hoje acho que tem isso, se você for parar para pensar, porque tem esse negócio deles chamarem ali os descendentes, né? Porque eles são extremamente racistas, né? Querem descendentes para poder ter ali os subempregos, né? Trabalhar em fábricas com jornadas extenuantes. Aqui no Brasil, se tu analisa a história do Brasil, muitos imigrantes entraram nessa época, né? E passaram mó perrengue, né? Pô, eu mesma sou de uma família de imigrantes portugueses, né? Então é engraçado assim como as pessoas elas esquecem, né, a sua história, e elas esquecem o que é mais fundamental, que na verdade quem ali está no país primeiro é o nativo, né? É o índio, é o aborígene, né? Se for o caso a gente for pensar na Nova Zelândia, Austrália, não somos nós somos descendentes, com certeza, de colonizadores, né? E tal. Então é curioso, o episódio quer discutir essas questões, né? Que eu acho que ele até coloca de uma maneira bem explícita. Ele consegue enganá-la. Quando ele coloca essa máscara nela, ela começa a ter uma visão ela acorda numa cama com um médico que estava lá junto ao outro, esse cara aí que é o investigador, falando para ela: poxa, a senhora nos deu um tremendo de um susto, hein? Aí ela: o que aconteceu? A senhora desmaiou, passou mal, a senhora teve umas convulsões, mas olha só, a gente fez o teste com a senhora, o teste foi totalmente negativo, a senhora pode ficar tranquila, seu marido já está ali assinando a sua liberação, a senhora vai para casa. E aí ela vai lá, abraça o marido, tá voltando para casa, ela tem aquela imagem dela entrando na casa, as filhas correndo para ela. Ai, minhas filhas queridas. Tem um lance no episódio que a gente não comentou, rapidinho eu já volto para esse ponto, que eles ficam falando o tempo todo, e isso eu tentei arrumar um pouquinho na legenda, tal de Grubhub, né? Que é um dos serviços de entrega de alimentos e tal, acho que é mais antigos ali nos Estados Unidos. Isso daí ficou um pouco esquisito no episódio, ficou ali meio claro que é uma espécie de merchandising, né? Desse serviço Grubhub aí, que é tipo de... É como se fosse um iFood, da vida, né? Um serviço de entrega de alimento, que ela fala em um momento quando ela tá com as filhas e o marido, ela fala, quando tá conversando, né, sobre o caso da empregada, ela fala assim: eu pedi ali um Grubhub e tal pra gente, e depois também no momento quando ela tá voltando, ela tá tendo essa visão, né, que aí as filhas falam: a gente pediu um Grubhub também, e ficou um merchandising muito estranho, na minha opinião, porque que serviço de entrega quer se colocar no episódio terrível desse de Além da Imaginação, né? No episódio, né, que é quase infernal, né? O personagem passando por uma situação como essa. Mas aí voltando, aí ela vê as filhas, abraça, aí depois, a um certo momento, ela já toma um banho, tá conversando com o marido e começa a desabafar com ele: olha, eu preciso te contar, poxa, eu tava lá e ele tava me colocando essa máquina em mim, vinha o tempo todo memórias desse lugar totalmente destruído, dessa criança andando por aquele local, né? Ela fala sobre uma questão quase assim de um cheiro antigo, uma sensação verdadeira, sabe quando você sente um perfume que lhe recorda alguma coisa, um sentimento? Então ela fala: na verdade, eu tenho a impressão que eu realmente não sou daqui,
eu sou de uma outra dimensão, não pode ser, porque eu tive realmente uma certa consciência dessas imagens que estavam sendo mostradas para mim, como se eu, na verdade, não fizesse parte desse local, e sim desse outro local que a mim se apresentava, né? Aí o rosto dele vai se transformando, do marido dela vai virando o rosto desse personagem aí que é o investigador. E aí ele fala assim com aquela: mais uma vez nós conseguimos, deu tudo certo, encontramos aqui mais um peregrino ilegal, né? Tem esse lance no episódio de chamar de peregrino, né? Então ele fica ali todo, né, satisfeito de si mesmo, e ela volta, ela vê que ela realmente não saiu daquele inferno. Ela continua no mesmo local, ela ainda tá nesse burô aí. Ela vai escutar uma voz próxima à porta dela, e a pessoa fala assim: eu fiquei sabendo que você tem dinheiro. É uma voz masculina. Aí ela vê, né, uma oportunidade ali, né, e fala: sim, eu tenho dinheiro, por favor, me ajude a sair daqui, vá pedir dinheiro pro meu marido, me ajude, eu pago pra você o que você quiser. A pessoa responde pra ela: eu não sei em qual horário eu vou conseguir fazer isso, mas fique pronta à noite, que eu vou tentar ajudar você. Aí ela, antes da pessoa ir embora, ela faz uma coisa que é muito interessante e pra gente também é bem surpreendente. Ela lembra da empregada dela, Ana. Aí ela fala assim: olha, eu só tenho uma coisa que eu peço pra você, que você, por favor, você vá lá no salão principal e vá buscar uma mulher chamada Ana Fuentes. Eu preciso que essa mulher fuja comigo. Aí a pessoa fala: não tem como, não sei o que, por favor, é a única coisa que eu peço. Aí a partir daí a gente vai ter, então, é interessante como é apresentado pra gente, espectador, porque essa pessoa vai lá, no final de contas a gente vê que é esse homem que estava lá junto com esse investigador, com um carrinho, né, onde tem visivelmente alguns corpos, né, e fala assim pra ela: entra aqui. Aí ela entra no carrinho, ela tem que se fingir de morta, e aí ele vai explicar como é que vai ser a fuga. Ele vai chegar assim e vai falar: olha, a Ana e a Ivy, né, vocês duas têm que ir ali naquela porta, colocar esse código aqui, é 1015, quando vocês chegarem lá fora, vocês vão dar para um pátio, vocês vão até certo ponto ali numa cerca que já foi cortada por mim. De lá vocês vão para a estrada e vão esperar então uma carona para poder fugir desse lugar. Mas vocês têm que fazer isso muito rápido. Vai ser interessante porque conforme ele está explicando essas coisas, a gente vai vendo ela já efetuando essas ações todas, né? Ela e a Ana correndo, colocando o código ali na porta, fugindo lá, tentando encontrar lugar na cerca. E quando elas chegam na estrada, cadê? Cadê o transporte que iria tirá-las dali? Não tá. Aí vai aparecer aquele, né, porque no episódio ele já começa com um caminhãozinho de sorvete tocando uma musiquinha. E é o próprio, né, caminhão de sorvete que vai levá-las de lá. Aí sim é interessante porque a Ivy, ela quer entrar afoita, né, rápido, porque ela quer sair dali o mais rápido possível, mas a Ana fala assim: olha, eu não confio nesse cara. Aí a Ivy: não, pelo amor de Deus, não, eu não confio nesse cara. A Ivy fala: não, mas a gente não tem escolha, Aí a Ana fala: a gente sempre tem uma escolha, né? A gente sempre tem uma escolha. E ela resolve ir embora para outro lado, de outra maneira. A Ivy, por outro lado, não. Ela entra no caminhão, vai ser deixada na casa dela, e vai ter aquela cena, assim, porque aí já vai ser de manhã, né? Aí aparece uma cena em câmera lenta dela correndo muito feliz para casa dela. E quando ela chega lá, a surpresa, né? Vai ter o marido e as filhas ali já esperando na sala, mas ele está segurando as filhas com uma proteção, né? Como se ele tivesse com medo. Aí a Ivy fala assim: nossa, vamos fugir, gente, vocês não estão prontos ainda? Vamos embora, a gente não pode ficar aqui. E o marido tá lá parado segurando as filhas. Aí ele fala para as filhas assim: subam, meninas, por favor, né? A Ivy até chama a filha: vem para os meus braços. Aí ele segura, fala: não, subam. Ele vira para ela e fala assim: você não é quem você falava que era. Você não é quem diz ser. Ela fala: eu sou sim, eu sou mesma. Eu sou a sua mulher, mãe dos seus filhos, né? A sua esposa por todos esses anos. Claro que eu sou. Ele fala: não, você não é. E aí na casa deles vai irromper nada mais nada menos do que aquele investigador, já com os policiais todos, e vai falar assim pra ela: Ivy, você por aqui, né? O marido até tinha comentado antes, falado assim: por que você não fugiu? Porque dá a entender que ele realmente fez um trato ali com a pessoa que ajudou ela a fugir, só que ela não deveria ter voltado para casa. Foi o erro dela, só que ela não tinha consciência que não era para ela fazer isso, claro. Então ela voltou para casa dela, para o ambiente onde ela estava acostumada. E quando entra esse investigador, ela grita para ele e fala: sai da minha casa. Aí ele responde: não, você sai da minha.
E aí a gente vai ter aquela cena angustiante, né, da Ivy sendo agarrada ali pelos homens, todos policiais, sendo levada aos berros, né, gritando ajude-me, 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 estão me levando, me ajude, e todos os vizinhos, todo mundo olhando horrorizado, as amigas dela, todas as pessoas daquela sociedade que ela estava inserida vão ficar apenas olhando horrorizadas por escândalo que é aquela vizinha sendo levada do lar dela, né, aos berros. A gente vai ter o Jordan Peele ali falando sobre isso, né? Que a Ivy, ela esperava que ela ia ter uma chance em outro lugar, que ela pertencia a esse lugar, né? Que ela poderia se aproveitar desse céu, né? Só que abaixo desse céu ela não era mais querida pelas pessoas, ela não era desejada. Então ela acabou sendo retirada, né? E se encontra ali naquele espaço ali, né? Onde a sociedade né? São os indesejáveis que não pertencem nem a um país nem a outro, né? Então, de onde eles são exatamente, né? Se eles não pertencem ao planeta onde eles vivem. Mas é isso mesmo tudo que você falou, você deixa seu contexto cultural, porque por uma questão de dificuldade financeira, guerra, muitas vezes dificuldades que têm relação. Os países para qual você vai migrar, que estão te rejeitando, muitas vezes as dificuldades que você passa no seu lugar de origem têm a ver com a política externa desses próprios países. Diga-se de passagem, é subproduto delas e do colonialismo de séculos. E aí você fica aquela pessoa que não pertence a lugar nenhum, porque você teve que abandonar seu contexto cultural para tentar uma nova vida e também é rejeitado no local onde você tentou começar de novo. É uma situação muito triste mesmo, que infelizmente ela é recorrente dessa relação das diferentes culturas e principalmente dessa coisa das relações econômicas, né? Porque os fluxos migratórios estão muito a ver também com questões geopolíticas, mas muito a ver com interesses econômicos. Infelizmente, só que as pessoas com a globalização, as culturas se aproximaram, as pessoas começam a olhar um pro outro, a entender mais o contexto cultural do outro, então tem essa coisa meio esquizofrênica. Ao mesmo tempo que eu tô mais próximo, posso dialogar com o outro, posso perceber a cultura dele e começo a rejeitá-lo quando ele tá fisicamente ali perto de mim. Essa contradição é um dos grandes desafios do nosso tempo, que vai ter que ser superado em algum momento, espero, né, que seja. Eu lembro daquela letra da música da Beth Carvalho com a Mercedes Sosa, né? Eu só peço a Deus, o nome da música. Fala assim, eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente, né? É que nem eu falei anteriormente, né? O meu pensamento em relação a isso até porque a gente trabalha muito com isso. Isso é uma parte, na verdade, do nosso entendimento enquanto cinéfilo, sabe? A gente sempre quis buscar mais de cinema de outros países, de ter outras culturas, de tentar absorver isso daí, de poder comentar como é que é isso daí. Fica claro, assim, uma diversidade necessária para que esses povos sejam povos que tenham um entendimento de uma pluralidade. Você vê assim que dependendo da política, da linha, das narrativas que são colocadas, que as pessoas elas vão não respeitando mais essas questões. Aí começa dentro do próprio país o pessoal do Sudeste ridicularizar o pessoal do Norte e Nordeste, entendeu? Porque o cara vem pra cá, pra cidade, pra tentar ter uma situação melhor, às vezes fica assim, vivendo uma situação de rua, né? Então aí depois é invisibilizado, dependendo da política da região, às vezes é até obliterado, né, desaparecem com essas pessoas ou removem elas de um local para o outro. Quantas prefeituras, né? É assustador, porque é uma coisa muito comum. Vai ter algum evento numa região, por exemplo, em Santos vai ter alguma coisa, aí eles querem maquiar, né, a cidade, né? Então, para eles, aquelas pessoas, né, que são pessoas em situação de rua, é uma coisa negativa. Então eles enchem uma Kombi assim, aí pega a pessoa que está ali morando na rua e leva para uma outra região. Então a gente tem problemas muito grandes até dentro do nosso próprio país, né? E aí se ficar assim, porra, se o cara é incapaz de ser solidário com a pessoa em situação de rua, né? Porque tem muitas narrativas, né? Eu gosto muito daquelas páginas São Paulo Invisível, Rio Invisível, porque você vai conhecer as histórias dessas pessoas, né? Você não pode desumanizar, né? Eu tô falando até dentro, sabe, do nosso... A gente tem que começar assim, né? A gente tem que começar olhando primeiro pro nosso país, pro nosso bairro, pra nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Porque isso daí, essa falta de solidariedade, esse desejo de eliminação, de invisibilizar essas pessoas é muito grande.
é muito grande. Então é complicado, né? Esse pensamento horrível, né? Que as pessoas têm relação a imigrante, que é não acolhedor, né? No momento que a gente está precisando cada vez ter mais abertura, mais acolhimento. Não sei o que dizer. Para mim, o episódio ele é muito rico dentro dessa questão. Ele coloca ficção científica, né? Para poder fazer como o Rod Serling fazia, mostrar problemas sociais gravíssimos, né? Que é muito fácil a gente olhar para o trabalho do Serling e a gente gosta muito dele. Já falei isso tantas vezes nesse podcast, mas vou repetir. Porque é um trabalho que parece que ele fala de toda a sociedade no mundo inteiro, saca? Então, mas o Serling nessa época ele não tinha condições de fazer uma crítica focada, né? De falar assim, ó, esse é um problema americano. Tá aqui, ó. O Jordan Peele, toda essa produção nessa série nova, eles têm mais liberdade. Eles já falaram diretamente ali de coisas que tem a ver com o jeito que o governo Trump trabalha, né? O lance do The Wonderkind lá, que é um moleque, né? Que fica fazendo vlog, né? Que é uma crítica ao governo Trump. Então eu tô gostando muito do que está sendo feito nessa série. É fundamental, muito legal o que foi feito nesse episódio, de você pensar, você refletir, você se colocar no lugar do outro, que o outro é humano sim, entendeu? Ele tem direito de viver sob o mesmo céu que você sim, não se sentir indesejado, de se sentir acolhido, né? Isso é muito importante. Eu gostei do episódio, muito interessante, trata de coisas, de temas urgentes e muito atuais, vale muito a pena ser assistido. Quem ainda não está acompanhando a série, que na verdade a gente está inclusive facilitando o acesso, tem links para os episódios legendados, que a Angélica traduziu a legenda e tudo mais, para o pessoal poder conhecer a série, acompanhar e acompanhar essa discussão que a gente faz junto com a apreciação do episódio, né? Exatamente. E tem uma coisa legal também, antes da gente encerrar aqui o episódio para as nossas recomendações, que nele toca uma música do Woody Guthrie, né? This land is your land. Esta terra é sua terra, esta terra é minha terra, da Califórnia à ilha de Nova York, da floresta de Redwood para as correntes do Golfo. Esta terra foi feita para você e para mim. Então é muito legal, com certeza tocou, né? Que eu gosto de colocar a música assim no começo do episódio, né? Aliás, você que está escutando aí pelo YouTube, só para dar uma satisfação, a gente costuma não colocar algumas coisas assim no YouTube, né? Algumas músicas às vezes, porque o YouTube dá bloco no vídeo, né? Então, se você puder, sempre vá acessar o áudio lá no nosso site, porque no YouTube a gente só deixa só as músicas mesmo de Além da Imaginação, as músicas que são a trilha sonora oficial, que ele não impede, mas música de qualquer artista ele costuma dar flag no nosso vídeo ou até mesmo bloquear, tá? Mas é muito legal, assim, essa menção a uma música tão legal do Woody Guthrie. Pois é, ele é um episódio que ele é rico em gerar discussões, porque ele está tratando de um tema muito urgente e complexo, né, e muito doloroso. Aliás, uma das grandes características dessa primeira temporada da série nova, do Além da Imaginação, é ela ser muito rica para fomentar discussões interessantes e complexas. Então, isso é bacana. É o que ajuda a manter um produto audiovisual vivo, inclusive, né? Sim, está sendo até mais interessante, né, conversar, poder traçar esses paralelos sobre problemas sociais, do que falar dessas grandes séries hypadas e multimilionárias, sabe? Mas vamos lá, gente, vamos lá que a gente já demorou muito. Vamos lá para a parte de recomendações. O que você recomendaria pro ouvinte, né, tendo relação com o episódio? Tem um diretor, o francês, o Jacques Audiard, que é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, da obra dele, e ele tem alguns filmes onde ele enfoca a figura do imigrante, ele coloca todo esse contexto do choque cultural, esse contexto da marginalização do imigrante vindo do Oriente e vivendo na Europa, sobretudo na França, mas ele também ao mesmo tempo trata da coisa de como é a superação disso. E os imigrantes que ele tem são personagens um tanto quanto heróicos, é uma coisa muito interessante, mesmo dentro de um contexto de marginalização e de opressão cultural e física e econômica e etc. Então vale muito a pena assistir o trabalho dele, principalmente talvez um filme chamado O Profeta,
que é de 2009, e um filme chamado De Fã, O Refúgio, que é de 2015. São filmes muito interessantes por colocarem essa coisa do protagonismo do imigrante. Então quem tiver a oportunidade, assista, que acho que vocês vão ter duas experiências muito bacanas, e também são bons filmes de gênero. Eles são filmes assim que, se a gente fosse tentar classificar, seria do gênero policial, digamos assim, crime drama, mas com essa coisa desse olhar assim, até sociológico para a figura do imigrante. É bem interessante. Olha, eu gostei muito que você falou do Jacques Audiard, que é um diretor que eu acho maravilhoso. Esse filme, ouvinte, eles chamam de Fã, né, mas eu chamo de Dipan, né, porque eu acho que o nome dele é Dipan. No Brasil ele saiu como Dipan, O Refúgio. Ele é de 2015, ele é de uma beleza, ele é estonteante, né? Ele traz essa questão do imigrante, né, dos indianos que são obrigados a fugir para a França e viver naqueles locais assim, que é como se fossem uns guetos, sabe? Aonde a violência ela já está totalmente instaurada, existe um preconceito ali entre os pobres mesmo, sabe? É uma coisa muito angustiante, e essas figuras aí que não são família, mas acabam se tornando um núcleo familiar, sabe? Gente, é um filme muito bonito. Se você quiser ter uma experiência cinematográfica que vai se tornar assim inesquecível para você, assista esse filme de Pan. Tá bom, eu vou vir com duas recomendações para vocês, tá? Falar primeiramente de um filme que aí com certeza talvez muita gente já tenha assistido, que é o Roma, do Alfonso Cuarón. Ele é um cineasta mexicano, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é um outro olhar, né? Porque o Roma, ele é uma história, que é uma história ali semi-biográfica do Alfonso Cuarón. Ele é ali de uma família de classe média, vai contar ali toda aquela história, aquela narrativa ali localizada nos anos 70. É uma fase ali que o México estava tendo um problema político, tendo guerrilha e tal. E no caso dessa empregada, que é a Cleo, que é empregada, que não é só ela que é empregada na casa, mas mostra ali como é que é o cotidiano delas, o trabalho, a separação dos pais, como é que eram as famílias, porque no caso o Alfonso Cuarón, né, são pessoas brancas e tal, e as empregadas e tal, e os personagens que têm funções, né, de trabalho subalterno, são todos nativos, né? É uma história que ela é contada ali pelo olhar, né, do homem branco, um olhar eurocêntrico, um olhar romântico sobre toda essa questão. E apesar de Roma ser um filme muito bonito, né, e você vê que nessa mulher, na Cleo, a empregada, ela tem muita força dentro de si, né, uma personagem muito interessante, a questão da imagem do colonizador, né, fazendo a narrativa, né. Então eu gostaria que as pessoas, né, que estão nos acompanhando aqui, elas fizessem um exercício, caso elas não tenham assistido Roma, assistir o Roma, tá? Que é um filme muito bonito, com certeza está na Netflix, mas dá uma lida num texto muito bom. Eu já falei no podcast anterior, eu li esse texto num blog chamado Plano Aberto, o texto ali da Ana Flávia. Ela fez um lance muito legal, porque o filme estava naquele hype todo mundo elogiando, um filme maravilhoso. Eu também me reúno às pessoas que o elogiam, é um belo filme. Mas ela colocou esse lance do olhar do colonizador, né? Então ela fez um texto ali chamado Roma e a Perversidade Colonial, que faz toda uma análise, saca? Do quanto, na verdade, a protagonista, essa relação toda da protagonista, da empregada com a família, era uma relação romantizada, entendeu? Então é bem interessante, é muito provocativo. Eu gosto disso. O que o filme quer exatamente fazer? Ele quer que você olhe para a Cleo como uma personagem trágica nessa história, onde ela não tem agência, onde ela não tem quase falas, né? O que o filme quer fazer? O que o Alfonso Cuarón quer mostrar, né? Será que se fosse a Cleo contando essa história seria assim? Então é interessante essas provocações. Na verdade, essa daí é uma das minhas recomendações. E o outro, com certeza, é o filme Que Horas Ela Volta. O Que Horas Ela Volta é da Ana Mulaert, que é uma cineasta brasileira maravilhosa. Tem ali uma atuação maravilhosa ali da Regina Casé, que ela faz a Val, e tem a Camila Márdila, faz a filha dela, Jéssica, a dona da casa, que é a Bárbara, que é interpretada pela Karina Telles, e tem o Lourenço Mutarelli, que faz o marido, né, da Bárbara. O lance é que o filme vai contar a história da Val, que ela mora naquela família há muitos anos, ela é empregada. Para todos os efeitos ali, existe uma troca de afeto. Ela é encarada como uma pessoa, olha as aspas aí invisíveis, uma pessoa da família.
ela faz parte da família, né? Porque ela tá ali há muitos anos. Ela criou praticamente o filho da dona da casa, né? Que é um menino chamado Fabinho. Só que a filha dela tá prestes, a filha da Val, fazer o vestibular para poder entrar numa faculdade e ela fica um pouco com a mãe, né? Só que o lance mais interessante nessa história é que a Jéssica, que é a filha dela, ela não tem esse negócio, ela não tem essa relação com essa família, que é uma relação de subserviência, que é uma coisa que a Val tem muito. Ao mesmo tempo que ela é da família, ela é totalmente subserviente. O tempo todo eles ficam chamando ela para poder retirar o prato da mesa, levar isso, levar aquilo. Eles mal levantam para poder pegar as pequenas coisas. Então o filme é muito legal porque ele tem essa provocação toda da questão de colocar a empregada doméstica como se fosse uma pessoa da família, quando na verdade eles não encaram como sendo da família, né? Eles encaram como sendo uma pessoa que na verdade eles têm muita intimidade, eles têm muita confiança, mas eles estão ali usando e abusando dessa pessoa. Quando a Jéssica, de certa maneira, com esse jeito dela, que é um jeito mais à vontade e tal na casa, ela não se sente constrangida a usar a piscina, por exemplo, ela começa a quebrar um pouco essa rotina de subserviência das quais eles estão muito acostumados os empregados serem a eles. É claro que vai rolar ali um atrito, né? Então é muito interessante. Eu não vou falar muito, eu acho que muita gente já assistiu. Se não assistiu, pelo amor de Deus, corre muito para poder assistir, que é um filmaço, cinema brasileiro. Ele é fora de série. A Ana Mulaete é uma diretora maravilhosa, não é de hoje que ela está fazendo um trabalho incrível, né? Se for pesquisar sobre a Ana, você vai ver muita coisa boa na qual ela está envolvida. E, cara, é isso, sem palavras, né? Assisti com certeza o Roma para poder ler esse artigo, fazer essa reflexão e depois assistir o Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaerte. Eu acho que faz um excelente programa duplo esses dois filmes. Vou inclusive fazer isso no futuro. Faça isso, meu querido. A gente vem chegando no finalzinho do podcast. Eu lhe pergunto, né? E aí, você quer deixar uma mensagem para reflexão, nosso ouvinte? A gente precisa começar a refletir um pouco sobre essa coisa das barreiras que a gente levanta para nos cercar, para nos proteger, entre aspas, da nossa relação com o outro. A falta de empatia, a falta de eu me colocar no lugar do outro, a falta de eu compreender as agências do outro, estão gerando um clima assim de pouca humanidade, coisificação e de negação dos valores humanos. Isso já aconteceu antes, o resultado disso foi desastroso para a história da humanidade, e se acontecer de novo vai ser um desastre da mesma magnitude, vai deixar as mesmas cicatrizes que não saram nunca. Então é bom as pessoas pararem para pensar um pouquinho sobre isso, enquanto der tempo, porque pode em algum momento não dar tempo mais. Exatamente, concordo demais com você. Sois humano, não sois máquinas, né? Já diz aquele filme do Chaplin lá no Grande Ditador. É isso, gente. Então a gente deixa aqui um grande abraço, pedindo para vocês sempre que a gente pede no final aqui para curtir as nossas páginas lá no Facebook, Masmorra Sim, a página oficial do nosso site, Além da Imaginação Podcast. Entre no nosso grupo, porque sim, a gente está sempre ajudando o pessoal que quer assistir a série nova. A gente deixa lá todas as publicações. Não deixe de pensar em ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha. Nós estamos precisando demais de colaboração para que a gente possa manter o nosso conteúdo, continuar criando o nosso material. Se você gosta das nossas conversas, das nossas discussões, das nossas provocações, por favor, nos apadrinhe, tá? Vem nos acolher, nos ajude aqui, colabore com a gente. E a gente se vê então no próximo podcast The Twilight Zone. Um beijo, tchau. Fiquem bem, se cuidem.